Glórias a Deus. Abra aí, irmão, então, João 6:35. Então Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas o problema é que, conforme eu disse, vocês não creram, nem mesmo depois de me terem visto. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, a esse jamais rejeitarei. Pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus que me enviou, e não para seguir a minha própria vontade. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca um só de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos para a vida eterna no último dia, pois é a vontade do Pai que todo aquele que olhar para o Filho dele, creia nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Meus irmãos, Jesus, ele faz duas afirmações aqui, importantes. Aleluia. A primeira afirmação que Jesus faz, que eu quero chamar a atenção, é sobre os homens que viram ele, tocaram nele, viram aquilo que ele não só fazia, mas aquilo que ele ensinava. Irmãos, hoje alguém me perguntou, por que vocês acham que o cristianismo é a forma mais correta? Eu não entrei muito, mas a resposta é: o cristianismo, ele tem base e tem estrutura. Se você for num centro de umbanda, você vai aprender de boca em boca. Você não vai aprender, não existe uma base, um texto, um livro, não existe algo consistente para que aquele que dirige aquele lugar em você. Com um valor histórico, com um valor de que nós conhecemos que vários homens de diferentes até etnias e diferente até linguagem, e que não se conheciam falando da mesma coisa. Se você for no candomblé, você não vai encontrar. Se você for no centro espírita, ele vai aplicar algumas coisas da Bíblia que não tem valor, que são concepções humanas, e um livro de alguém que escreveu em 1930. Se você for numa religião oriental, eles vão mostrar para você até alguns textos, mas vão mostrar para você muito mais figuras. Então nenhuma outra, não vou dizer religião, até porque o grande trunfo de Jesus foi destruir a religião. Mas uma forma de vida, né, que é o cristianismo. Porque nós temos que entender, irmãos, que existe sim uma separação de salvação e igreja na terra, né? Agora o que acontece? Não vou dizer a religião cristã. A religião cristã é o católico, esses aí são religião cristã. O cristianismo. O cristianismo, ele vem com base e estrutura naquilo que ele é.
ele tem afirmações de diferentes indivíduos, diferentes locais, diferentes anos, diferentes datas, afirmando a mesma coisa. Um grande triunfo em relação a isso do cristianismo é o apóstolo Paulo, em que ele não participou, ele não esteve junto, mas ele recebeu de Deus as revelações a respeito da igreja constituída. Ele é algo que vem de fora. Ele não é algo que foi formado dentro. Ele foi formado fora. E Jesus então encontrou ele, fez ele se curvar, e aí colocou ele dentro de tudo isso, e ele, querendo ou não, o maior escritor do Novo Testamento. Porque as outras cartas do Novo Testamento são de mais homens, mais um diferente do outro. Ele é o maior escritor. Então você vê algo com base, algo com estrutura. Você vê algo que está cravado na história. É hoje inegável por muitas pessoas, inclusive pessoas de outras religiões, que até afirmam que Jesus não era o Cristo, não era o Messias, mas que ele existiu, né? Não reconhecem que ele era o Messias, mas reconhecem que ele existiu. Então, a base, há fatores históricos, há estrutura para tudo isso, né? Nós temos tudo isso. Esses homens aqui, eles eram ensinados diretamente por Jesus. Eles viam Jesus operando sinais, eles viam pessoas entendendo quem era Jesus, mas muitos deles mesmos não conseguiam compreender. E aí Jesus vem para a segunda situação que eu quero chamar a atenção de você. A primeira atenção é o seguinte: por muito tempo nós cremos que tinha que ter base nos sinais e maravilhas, não através de caráter, não através de mudança de vida, mas através de curas e milagres. Com o tempo nós aprendemos o quê? Nós começamos a perceber que os sinais e maravilhas por curas, milagres financeiros, não era o bastante para sustentar um cristão. Não servia para sustentar um cristão. E aqui está Jesus afirmando isso. Ele diz assim: vocês viram e não creram. Vocês participaram e mesmo assim não creram. Porque não é o verdadeiro significado dos milagres que Jesus quer operar. Nós conseguimos, quando nós tínhamos uma leitura mais superficial da palavra de Deus, como a maioria dos irmãos, que nós percebíamos os milagres de Jesus somente no âmbito físico. Mas o que nós começamos a perceber? Que quando Jesus curava alguém de uma doença, ele ia muito mais além. Ele dizia: os teus pecados são perdoados. Ele não curava simplesmente uma doença, ele estava ali removendo uma culpa. Outros ele reintroduzia na sociedade. Ele pegava o mendigo cego, o mendigo paralítico e curava este homem. Então, com a cultura da época que extraía os deficientes do meio social,
Jesus, então, o que ele estava fazendo? Reintroduzindo na sociedade. É muito mais poderoso você reintroduzir alguém numa sociedade do que simplesmente você fazer alguém começar a caminhar. É muito mais poderoso você tirar alguém da marginalidade, aquele que vive à beira da sociedade, do que você simplesmente começar a colocar alguém a enxergar. Não foi isso que com os anos a cultura trouxe? Hoje não existe mais cegos analfabetos. Hoje não existe mais grandes lugares de concentração de pessoas deficientes, porque os deficientes hoje foram reintroduzidos na sociedade, porque a sociedade viu que não podia desumanizar essa gente, que precisava humanizar esse povo, que eles podiam ter uma oportunidade, que eles podiam ser alguém, né? Então hoje você tem deficiente delegado, deficiente juiz, deficiente promotor, você tem político deficiente, você tem atleta deficiente. E no âmbito de Jesus para a época era justamente trazer os desumanizados para a humanização, né? E com aquilo gerar também os seus seguidores, porque a salvação é com ele, né? Ele não deixou de curar os leprosos, independente se for salvo ou não, independente se alcançaram salvação. Ele curou os 10, um se tornou discípulo. Então o que acontece? O verdadeiro significado de Jesus entrar na vida de uma pessoa não é torná-la rica, não é torná-la, se ela tinha uma deficiência, curar essa deficiência, porque muitas vezes a deficiência que pensamos está nos pés, ou nas mãos, ou nos braços, na verdade está na mente, né? Porque já que você talvez então não gasta tanto com as pernas, começa a gastar para estudar, para pensar, né? Então o que acontece, irmãos? Mas ainda existe pessoas que são preconceituosas com quem estuda, com quem pesquisa, com quem quer ter informação, com quem quer ter cultura, né? Eu, por exemplo, Estados Unidos, Cadu, é fantástico, mas é uma viagem sem cultura nenhuma. Você quer aprender? Você quer ver história? Vai para a Turquia, vai para a Itália, né? Vai para a Europa. Você vai adquirir, além de uma viagem boa, além de você conhecer lugares, você adquire cultura, né? Você adquire história, né? Então as pessoas ainda são contra, preferem ir para a Disneylândia, preferem ir para o consumismo, né? Porque nos Estados Unidos você se empanturra de coisa barata. Agora não mais, né? Por enquanto. Mas, irmãos, eu debato muito, né? Tá ali a nossa irmã, vê que eu debato com os irmãos na internet. E uma moça disse assim: crente é gente bitolada. De fato a maioria é. A Bíblia é um livro que não deixa você pensar. E eu escrevi para ela e disse assim: é porque você nunca leu a Bíblia, porque o dia que você lê a Bíblia, a tua cabeça abre. A tua mente abre, porque o dia que você lê a Bíblia, não como anda sendo apresentada por aí, mas você lê a Bíblia e você entender que essa palavra não é superficial, que uma cura que Jesus fazia tem muito mais significado que simplesmente alguém que deixou de ser cego e começou a enxergar. Você vai ver como abre a tua mente. Porque Jesus veio para abrir os olhos, e não são somente os olhos físicos, mas são a visão do homem, para que o homem não seja de novo escravizado como está sendo.
Essa é a visão que Jesus, essa é a grande cura, por isso que nós falamos que Jesus curou um homem em 2 vezes. Ele curou o físico e ele foi para a sinagoga. Olha, Jesus me curou. Jogaram ele para fora da sinagoga, Jesus estava na porta esperando. Que foi, rapaz? Me jogaram fora. Você entende quem te curou? Me disse que onde é que ele está, que eu quero agradecer. Pois foi eu mesmo. Sabe quem sou eu? Eu sou o Jesus, o Filho de Deus, o dono da salvação. Ele disse, és tu, mestre? Abriu a segunda visão. Esse é o mais... Ele podia ter ficado cego, mas essa segunda cura ele precisava passar. Ele podia continuar cego, mas a segunda era o que precisava. Ele enxergar com muito mais amplitude as coisas. Então, irmãos, o grande significado das curas, nós vemos aqui Jesus dizendo, vocês viram um monte de coisa e não creram, porque não adianta. Não adianta, sabe por quê? Porque só vê quem o Espírito quer que veja. Só consegue enxergar quem o Espírito Santo quer revelar. Só entende o que eu falo. Ele dizia para os apóstolos, vem cá um pouquinho. O que eu falo para vocês, eles não podem entender. Eles podem até tentar, mas eles não vão conseguir. O Nicodemos, mestre da lei, eu tenho que nascer de novo. Nicodemos, mestre da lei, Nicodemos, entende o mistério, Nicodemos. Não quer entender, não consegue. Porque Deus falou em Isaías, eu vou cegar o entendimento deles. Então, meus irmãos, a cura de ver sinais e maravilhas, que isso faz a atração de multidões, que isso movimenta multidões. O que acontece? Não quer dizer que esse povo vai crer. Não alcança o resultado esperado. Não alcança. Porque o resultado correto vem aqui depois. Ele diz assim: o problema, ele disse, é que conforme eu disse, vocês não creram, nem mesmo depois de me terem visto. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, esse jamais rejeitarei. Pois eu tinha mais um ensinamento aqui que eu não peguei. Eu vou parar nesse aqui. Segunda lição, irmão, que entra ainda, já adiantei na primeira. É aqueles a quem o Espírito quer revelar, aqueles a quem Deus envia. E Jesus faz uma afirmação aqui: aquele que o Pai me enviar, jamais eu vou lançar fora. Eu discuti com uma irmã, discussão saudável, porque a irmã começou a conversar comigo, né? E a irmã disse assim: esse povo não tem medo de perder a salvação. Eu digo, mas glória a Deus, que não tem medo de perder a salvação. Eu disse, irmã, explica para mim esse negócio. Você foi lá na frente um dia, aceitou Jesus, Jesus escreveu o teu nome no livro da vida. Aí no outro dia, tu errou um negócio lá, pecou, xingou alguém, aí Jesus vai lá e diz pro anjo, apaga aí o nome dela, porque não serve mais. Aí uma semana depois a irmã se arrepende, pede perdão pro outro, aí Jesus, tá bom, escreve de novo. E tem gente que faz o apelo e diz, reescreve. Agora apaga, escreve, apaga. Virou palhaçada no céu. Nem no SUS acontece isso, irmão. Depois que está lá, está lá. Você pode até não ir na consulta, mas vão te chamar lá no dia. Ele não lança fora aqueles que foram dados por ele.
Ah, mas então como é que é esse negócio? O negócio é o seguinte, irmão, quer saber se você faz parte desse negócio aqui? O apóstolo Paulo explica dizendo, se o Espírito Santo está em você, você está sendo transformado em nova criatura. Você está sendo santificado todos os dias. O problema é quando você olha para a sua vida e você não vê resultado de nada. Aí você pode ficar em dúvida se realmente Ele chamou você. Aí você diz, eu não estou vendo mudança. Porque crente nunca vê mudança na vida dele, né? Eu não vejo mudança na minha vida. Então eu vou embora. O que ele disse ali? Aqueles que foram me dados, eu não vou mandar embora. Se ele não mandou ainda, fica quieto no teu canto. Até porque se ele te quer, você não adianta nem querer ir embora. Porque você vai chegar na porta e ele traz de volta. Ela disse para mim, e os desviados que morrem desviados? Digo, irmã, salvação é salvação. O ladrão na cruz roubou a vida inteira e foi salvo. Agora tem uma coisa, se alguém morre desviado, é porque nunca foi. João diz isso, se não estão no nosso meio, é porque nunca foram nossos. Se saiu, desviou, morreu, não sei, eu sempre digo, irmão, é suspiro, pode ter o suspiro. Jesus me perdoa, porque eu não estive contigo. E Ele não é poderoso para salvar? Não se meta na salvação. Salvação é dele. Mas o que acontece, irmãos? Ele disse, se você chega, para você ter a certeza, primeiro, irmão, você não participa de culto carnal, né? Você vê aqui, nós tivemos aqui o testemunho da Elisa semana passada, que foi curada, que recebeu uma cura, que recebeu isso, aí outro contou aqui que recebeu também, mas ninguém faz sensacionalismo nisso, ninguém hipervaloriza isso, então você não está participando de um culto à carne, você participa de um culto ao Espírito Santo, um culto a Deus. Se você participa de um culto a Deus, em que temos um grupo de louvor, não está tocando ainda, mas a gente tem. Nós não temos música para segurar você, não tem promessa para segurar você, não tem campanha da balela para segurar você, não tem nada para segurar você. Se você está ainda aí, resistindo, perseverando, é porque o Espírito Santo, então, com certeza chamou você. É porque você foi trazido de Deus até Jesus. E Ele faz uma afirmativa: jamais te lançarei fora, Gisiane, mesmo com sono. Não vou te lançar fora. Não vou jogar você fora. Então, irmãos, como eu disse, uma coisa nós temos que ter a certeza: não viver uma vida de escravo, porque foi para isso que Jesus veio, para curar nossa cegueira, para desfazer os grilhões, para soltar as amarras, justamente para que a gente não viva preso aos medos, e medo esse de não ser salvo, por isso vira penduricalho dentro de igreja. Não, eu já ensinei aqui. Medo é inimigo de relacionamento. Medo é inimigo de intimidade. Entende? Então, não tenha medo de Deus. Você conhece a palavra, respeite, obedeça, mas não tenha medo para não bloquear o teu relacionamento com o Senhor. Para não quebrar o teu relacionamento com o Espírito Santo. Não tenha medo. Seja transformado. Mas será? Sim, tem. Você tem um papel aí, você tem uma responsabilidade. Isso não exime a tua responsabilidade. Continue fazendo, continue buscando melhorar, continue orando para ser transformado, continue fazendo, continue buscando. Não é agora, eu vou sentar aqui e o Espírito Santo vai me mudar. Não. Você precisa se empenhar.
Você precisa se empenhar. Agora, não se preocupe, porque se por muito a psicologia dá quanto? 3 meses, né? Alguém só consegue disfarçar por 3 meses, né? Nós vimos ali o irmão, né? Os irmãozinhos lá que estavam vindo aí, né? Vieram um culto, vieram outro, sarrafo pegando, revelou, atacou a irmãzinha. Ô irmã, eu acho que esses pastores aí só pregam bobagem. Eu quero saber se eu tenho uma chance contigo. Pronto. Não aguenta. Entendeu? Não se preocupe, irmão. A própria palavra diz que não há nada oculto que não seja revelado. Vai ser revelado. Fique preocupado. Fique despreocupado. Quem não é, não vai conseguir fazer de conta que é. Quem não pertence, não consegue, irmão. Porque você pode enganar a mim, mas não engana o Espírito de Deus. Você entendeu? Então ele diz, não vou lançar fora. Isso é glorioso. Isso é como diz é para glorificar de pé, irmão. Porque Jesus, se você foi dado por Deus, para Jesus, Ele não lança você fora. Ele não joga você fora. Aí ele diz assim, aqui é terrível. Ele diz assim, pois eu vim do céu aqui, para fazer a vontade de Deus que me enviou, e não para seguir a minha própria vontade. Ô irmão, se nem Jesus pôde decidir, se nem Jesus, como eu digo aqui, alguém chamou Jesus de bom, ele diz, espera aí, negativo. Bom, eu não. Se eu fosse, ele podia ter aplicado aquela de Pedro, se afasta de mim, Satanás, que tu quer me enganar. Tu quer dizer que eu sou bom. Ele diz, bom é o meu Pai que está no céu. Irmão, uma coisa é relevante, que as pessoas não percebem. Jesus disse que veio para glorificar o Pai, e Ele nunca deixou de fazer isso. Porque em todas as curas, Ele disse, agradeça a quem? A Deus. Porque Ele estava em carne, Ele não ia puxar para a carne. Ele tinha que puxar para cima. Ele disse, agradeça a Deus. E essa aqui, irmão, essa aqui é para calar a boca de quem quer desfazer Jesus como Cristo. Porque qualquer homem que operasse sinais, e havia pessoas que operavam sinais, mas não tinham a palavra, mas tinham sinais. Porque curandeirismo, né? Não prenderam uma ontem aí que curava? Né? Não, a gente não vê o povo indo lá, e muito mais do que a gente vê nas igrejas, o povo indo lá na Paulina agradecer os milagres, né? A trimania não dá carro? Dá carro também, né? Agora eu queria ver alguém que operava o que Jesus operava, mas não puxava a glória para si, sabia a quem devia glorificar. Então esse também é um sinal de quem era Jesus, porque ele nunca atribuiu para ele o poder, ele nunca atribuiu para si a glória, ele sempre glorificou o Pai. Ele sabe, porque ele aqui, o que a Bíblia diz, irmão? Ele vem como servo. Nós precisamos entender que Jesus era Deus, mas não era Deus. É loucura da fé. Como eu disse lá, que falaram do Papa, né? Que o Papa falou, Jesus, aos olhos humanos, fracassou na cruz. E é verdade. Não é mentira.
O que o apóstolo Paulo diz? Que a cruz é loucura, né? Ele diz que é loucura para os que perecem, não é? É isso. Para quem viu Jesus na cruz, diz, coitadinho, pensou que era Deus. Pensou que era alguma coisa. É loucura. Saiu frustrado. Saiu Pedro, saiu frustrado. Os discípulos saíram frustrados. Saíram tudo frustrados. Pô, o mestre morreu, vamos embora. Os 2 discípulos no caminho de Emaús saíram frustrados, né? Jesus foi buscar de volta. Volta para lá, rapaz, não é hora de ir embora. Aos olhos humanos, as coisas são frustradas. Entende? Então Jesus, ele nunca, uma coisa ele fez, ele nunca desumanizou ele. Ele nunca trouxe a divindade para ele. Ele mesmo precisou ser batizado, ele disse para João Batista, é necessário. Segunda coisa, ele precisou do Espírito Santo, porque logo que ele batizou, o Espírito Santo repousou sobre ele. Então Jesus nunca tirou o ser humano dele. Então ele não podia atrair para ele a glória. E principalmente a vontade. Porque resume numa oração. Eu vou mostrar duas situações. Pedro disse, não, Senhor, não te vás, fique conosco, eles afasta-te de mim, Satanás. Tu quer tirar o plano de Deus. Na visão humana, morrer era morrer. Para Jesus, morrer era começar o negócio. Aí depois ele faz o que antes de ser crucificado? Ele faz uma oração e diz, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. O humano dele gritou, ele suava sangue, né? O humano dele gritou, ele disse, se possível afasta de mim este cálice, recobra a consciência, não, mas eu tenho que fazer isso, mas seja feita em mim a tua vontade. Ele não podia passar como Deus, irmão. Se ele passa como Deus, o sacrifício não pode ser aceito. Ele precisava passar como ser humano. Senão não precisava ter vindo na terra. E as pessoas querem trazer um Jesus que andava na terra e que era Deus. Nem ele trouxe isso. Ele sempre soube a quem glorificar. E aqui uma grande lição. O próprio Jesus, irmão, disse, nem eu vim para fazer, não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade de Deus. Sabe qual é o significado da palavra cristão? Quem sabe aqui? Pequeno Cristo. Né? Pequeno Cristo. Então, irmãos, nós que somos cristãos, mais uma maneira de você perceber se você foi chamado para Deus ou não, é você perceber se você é um cristão e que está aqui para fazer a vontade de Deus, ou se você está aqui para fazer a tua vontade. Se você está fazendo a vontade de Deus, tenha certeza que você foi enviado de Deus para Jesus e Jesus não lança você fora. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé então. Glórias a Deus. Por muitos anos aqui, todos aqui saímos de uma fé diferente. E nós achávamos que precisávamos fazer sacrifício para Deus nos abençoar. Fazer sacrifício para ser salvo. Fazer sacrifício para chegar. Fazer sacrifício para receber. A vida era sacrifício. E nós temos
aquela frasezinha que eu tenho pavor dela. Que toda aquela irmãzinha gosta de dizer, tem que pagar preço, né, irmão? Paga preço no supermercado, irmão, porque preço da minha vida foi pago na cruz. Preço da bênção foi pago na cruz. Eu não vou ser abençoado, eu já fui e continuo abençoado por Deus. Entende? Então, você pode viver a alegria, irmão, de você não, porque Jesus veio, Isaías confirma, e o próprio Jesus narra o texto, né? Ele veio para tirar de você o fardo, para tirar de você o peso. Você não tem que se sacrificar, você não tem que carregar nada, você só tem hoje que obedecer e se alegrar, porque Jesus fez o que era incapaz de você fazer. Não tem monte mais alto, irmão, que vá cobrir o que Deus tem para você. Não tem quantas horas de oração que você quiser fazer para Deus realizar o que Ele vai realizar na tua vida. Você entendeu? Porque o preço não tem como você pagar. Não tem. A única coisa é você estar alinhado à vontade dEle. Isso não tira de você o dever de orar, o dever de ler, o dever de buscar, o dever de estar na presença. Só que faça isso porque você é salvo em Cristo Jesus e não porque você quer chegar a algum lugar. O que foi removido de nós da religião que pertencíamos era o quê? É que fazíamos isso para alcançar salvação. Hoje não, fazemos isso porque somos salvos em Cristo Jesus. O fardo foi tirado, foi removido das nossas costas. E hoje podemos viver o que o apóstolo Paulo chama de liberdade. Aleluia! Não pecamos, não porque temos medo de ir para o inferno. Não pecamos porque o Espírito Santo tem nos retirado do pecado. Não vivemos uma vida em pecado, a frase correta seria, porque o Espírito Santo tem guiado os nossos passos. Porque tem muita gente que não peca, irmão, porque tem medo de pecar. Não porque o Espírito Santo está santificando ele. Você não tem que ter medo, você tem que estar ligado no Espírito Santo. Você tem que ter a palavra no teu coração. Por quê? Porque diz o Davi que ela é lâmpada, é ela que guia os teus passos. Eu quero que você, o fim de semana está só começando, ainda tem culto sábado, tem culto domingo. Mas eu quero orar. Eu quero que você hoje, nessa oração, glorifique a Deus. Exalte a Ele. E se você precisa de algo, precisa, sabe o que, irmão? Que o Espírito Santo santifique você. Porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. E isso vem dele. Você diga, Senhor, eu preciso me aproximar de Ti. Eu preciso me achegar, é impossível para mim. A Bíblia diz que é impossível ao homem se achegar a Deus. Que o coração do homem é inimigo de Deus. Sabe quem é o único que pode te aproximar de Deus? Ele mesmo, o Espírito Santo.
No final da discussão, da conversa, eu disse para a irmã, é humanamente impossível viver a vida que eu vivo. É humanamente impossível fazer a obra de Deus como eu faço. Não é glória para mim. Eu sei que só Ele para fazer isso na minha vida. Porque se fosse eu, não conseguiria. A igreja aqui, irmã, não me dá salário, não me dá status, a gente não procura fama, a gente mais coloca do que tira. É humanamente impossível alguém fazer isso, se não é o Espírito Santo. É humanamente impossível, irmão, você se dedicar a vidas sem interesse. É você se dedicar à obra, às coisas de Deus, sem interesse de alguma coisa, seja fama, seja dinheiro, seja o que for. Eu disse, irmã, se não é o Espírito Santo na minha vida, eu estava até desviado, eu não tinha nem ido para a igreja. E você é a mesma coisa. É humanamente impossível você permanecer nessa fé que é contrária a todas as coisas lá de fora. Aleluia! Se não é a obra do Espírito Santo na tua vida.